Tá? Não, capciosa não. Uma pergunta real, com um tom de ironia mais real pelo que aconteceu. A Taunza hoje entrou no dia certo? Entrou. É isso que eu quero dizer. Entrou sim. E o Corinthians surpreendeu. Eu acho que o Corinthians está lidando bem. O Corinthians rompeu definitivamente? Não. Eu até fui atrás disso. Cadê o Herói Vicente, hein, que é o diretor jurídico? Exato. O Herói, você é um baita corintiano. Por que você não se manifesta, Herói? Por que você não dá entrevista? Diretor jurídico do Corinthians. O anterior dava entrevista toda hora, o Dr. Fábio. Toda hora. Trubilhano, eu entrevistei ele 2 vezes. E você, Herói, quando estava na oposição, você me deu 2 entrevistas. Qual é o problema de dar entrevista agora? Tá pipocando, Herói? Tem coisas que não pode falar? Ou tem coisas que era contra e não pode contestar agora? Assim é fácil. Assim até eu viro dirigente lá no Banco Pretzel. Certo? Eu fico metendo o pau durante 3 anos e aí eu me sento na cadeira de escriturário e tá tudo bem. Eu tô vendo tudo errado lá e tá tudo bem. Cadê o Herói Vicente? Que é o que pode ser o futuro presidente do Corinthians. Não tem regra de compliance, Herói Vicente? Por que você não dá entrevista? Eu gostaria de saber por que o diretor jurídico do Corinthians, que agora deveria ser o principal cara a falar, o principal dirigente a falar, ele não se manifesta. Mas não vai se manifestar, Xandão. Não vai se manifestar. A gente já falou muito sobre isso também. Eu não vou me colocar na situação do Herói. Né? Tem um convidado na linha já, então até pra falar de São Paulo e Palmeiras, mas não tem... Só pra deixar claro, assim, até em respeito ao convidado, eu não vou alongar muito esse comentário, mas só pra deixar bem claro o seguinte. A sua manifestação, ela é totalmente plausível, tá? Ela é totalmente plausível, por quê? Eu tô sendo justo e coerente com ele. Xandão, eu entrevistei inúmeras vezes, eu já fui entrevistado por ele em algumas participações de live, você já o entrevistou em inúmeras oportunidades, só que o Herói tá numa situação agora, se ele der entrevista pra gente, qual que vai ser a primeira pergunta da entrevista, Pretzel? A Taunza está enganando Taunza. O Corinthians ou não? Esquece Taunza. Não, mas eu gostaria de saber. Eu também gostaria de saber, mas esquece a Taunza por um momento. A pergunta é, o que fez o Herói Vicente, que tentou impugnar as eleições, tentou derrubar as eleições... Impeachment ao ex-presidente. Exatamente. Pediu a reprovação das contas do clube, agora partir para o outro lado, que no caso não a da oposição, mas da situação. Então ele ia ficar numa situação extremamente constrangedora. Vamos abrir o jogo para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aqui? Não vai falar justamente por isso, porque as perguntas que chegaram até ele são perguntas que acho que talvez nem ele tenha resposta, por mais que seja um cara que tem o dom da palavra. É isso. Ele tá trabalhando, tá tentando arrumar casa. A informação que eu tenho é que ele chegou a achar que era uma coisa ainda pior. Não muda nada o que eu penso sobre ele. Perfeito. Eu acho ele um grande cara, um grande corintiano, mas tá na hora de se manifestar. Porque assim é fácil. Assim é uma barbada. Não vai se manifestar. Então tá bom. Vai se manifestar. Não, ele tem o direito de não se manifestar. Claro que tem. Eu tenho o direito de criticar. Mas a minha pergunta aqui, Xandão, pra você é: você viu alguma entrevista do Herói Vicente desde que ele assumiu esse cargo? Não. Pra Globo? Não. Pra Transamérica? Não, por pra Rádio Bandeirantes? justiça não. Mas deveria falar. Porque é uma situação constrangedora que tá passando o clube. Eu concordo com você, mas enfim. Aliás, quem é que fez o contrato, né? Porque esse contrato aí hoje ele tá escorrendo, né? Mas o problema, sabe o que é? É que hoje, beleza, o Corinthians tirou a Taunza do seu patrocinador de uniforme. Ok. O Corinthians tirou hoje do banner que ficaria atrás do Maicon. Maicon na entrevista coletiva hoje, já a gente vai repercutir um trechinho, e não tem mais Taunza atrás. A grande verdade o esquema que foi feito entre Taus e Corinthians, não entendam o esquema de forma pejorativa. A maneira que foi construído o negócio, o acordo não está sendo cumprido e o Corinthians está de saco cheio. E não me venha falar que acredita, Corinthians. Não me venha falar que vocês acreditam no que a Taus está falando, porque a Taus ainda não cumpriu com as suas obrigações. E se falhar de novo e não cumprir no próximo mês, pode ter o seu contrato rompido. Essa é a informação.